Bom, gente, vamos começar a live de hoje. Vamos fazer no mesmo esqueminha de sempre, tá? Vocês podem ir deixando comentários de vocês. Assim que acabar a live, vou estar voltando um pouquinho nos comentários para ver as dúvidas, tá bom? E no que eu puder responder, eu vou estar com certeza respondendo para poder ajudar, enfim. Então, o tema de hoje, né, gente, é um tema que eu considero muito importante, né, que é exatamente sobre um aspecto e um cuidado que a gente precisa ter na nossa vida, mas que muitas vezes a gente não olha muito ou não cuida muito e tem uma influência enorme na nossa saúde emocional, né, que são os ambientes, né, as coisas externas que a gente se expõe, né, e que entra em contato com a gente. Então eu coloquei aqui, né, ambientes, relações e redes sociais, e eu fiz favor de colocar redes sociais também, porque hoje a gente tem um mundo, a gente vive uma vida dentro de uma rede social, né, e a gente tem relações, a gente se impacta pelas coisas que as pessoas postam e etc. Então, isso também faz parte do que é externo a nós, né? Do que a gente vive externamente. Então, assim, saúde emocional, gente, é um cuidado que se inicia internamente, mas que tem, sim, né, que também cuidar do que nos cerca. E eu vou estar falando um pouquinho do porquê isso é importante e como que essas questões externas, né, podem nos contaminar, nos impactar, nos influenciar de algumas vezes de forma positiva, construtiva, mas de outras vezes não tão, né? E por isso a gente precisa, hoje, enquanto adultos, ter esse cuidado, né? Eu costumo falar assim, que é como se nossas emoções, nós como humano inteiro, né? A gente tem que se tratar com zelo, né? De forma zelosa mesmo. Então, assim, não é qualquer pessoa que eu vou simplesmente deixar falar sobre mim ou não é qualquer ambiente que eu vou ficar, não é qualquer coisa que eu vou consumir na internet, etc. Eu preciso ter um zelo, né? Um cuidado. E por que que isso muitas vezes não acontece, né, gente? Porque a gente naturaliza muito, né? Ah, fulaninho é assim. Ou, não leva isso em consideração, não. Mas enquanto isso, a gente fica se expondo, às vezes, a ambientes tóxicos, né? E isso vai nos contaminando e nos destruindo aos poucos. Não tem saúde emocional que dê conta disso, né? Então eu vou estar detalhando bastante um pouquinho desse tema, né? Eu espero que traga aí algumas reflexões interessantes para vocês, né? Cada um aí dentro da sua vida e dentro das suas vivências possa fazer uma reflexão sobre isso, tá bom? Então, como sempre, antes de começar, vou falar aqui uma frase, tá? Que é uma forma da gente começar o tema. Bom, Napoleão Hill falou o seguinte: sem dúvida, a fraqueza mais comum de todos os seres humanos é o hábito de deixar a mente aberta a influências negativas de outras pessoas. Bom, isso realmente é algo muito comum, né, gente? Eu acho que, assim, não só a influência dos outros, né? Mas também o nosso próprio, vamos dizer assim, falta de cuidado. Nosso próprio... a gente não aprendeu ou não teve muito ensinamento, não foi muito instigado, muitas vezes, a tomar esse cuidado, né? A poder filtrar, questionar os padrões, as coisas. E é sobre isso que a gente vai estar aprendendo e desenvolvendo essa reflexão juntos, tá? Então, olha só. Nós somos seres que aprendemos, ou seja, a gente vem pra vida e a gente vem pra aprender tudo, concordam? Então, assim, a gente vem com algumas coisas já inerentes à nossa humanidade, como os nossos sentimentos, as nossas necessidades, né, a nossa própria criatividade. Então, tem algumas coisas que já vêm inerente a nós, mas mesmo elas, né, a gente não usufrui ou não expressa de forma tão autêntica porque a gente vai aprendendo várias regras, né? Regras sociais, regras familiares, que vão, mesmo naquelas emoções, nas coisas que são mais inerentes da nossa humanidade, a gente vai tendo aprendizados sobre eles, né? Então, às vezes a gente aprende que uma emoção não é tão boa, às vezes a gente aprende que, sei lá, né, uma expressão, né, uma capacidade não é tão boa, né? Então, a gente começa a aprender algumas regras sociais, etc. Então, todos nós passamos por um processo de aprendizado, né? E esse processo de aprendizado, essa questão, assim, né, do nosso contato, da gente ser demandante, seres demandantes de troca de vínculos, é um fato, gente, é um fato. E aí, a gente pode usar disso ao nosso favor
ou a gente pode acabar se expondo, né, a situações, ambientes e vivências destrutivas, né? Então a gente precisa muito tomar cuidado, exatamente, entender, né, que as coisas vão sim nos impactar. Às vezes a gente acha que não impacta, né? Mas impacta sim, a gente precisa ter responsabilidade de ter esse cuidado com a gente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se eu vivo, por exemplo, numa casa onde tudo que eu faço eu sou criticado. E isso acontece muito terapeuticamente, né, gente? Por mais que eu já esteja entendendo melhor, racionalmente, né, que aquilo é uma questão do outro, que o outro que é perseguidor, né, que ele tá projetando em mim, né, que na verdade aquela pessoa ali, não sei, né, tá amargurada, mal resolvida com algum ponto e tá projetando em mim, etc. Por mais que eu tenha consciência disso, gente, aquilo vai me impactar. É difícil, por exemplo, eu ser positivo num ambiente que só é crítico, que só me desqualifica. Percebe? É nadar contra a maré, vamos dizer assim, é nadar contra a maré, né? Então você pode até conseguir alguns ganhos, mas uma coisa a médio e longo prazo, pra vida, é uma coisa que vai adoecendo a gente, né? Outra coisa, por exemplo, um outro exemplo, por exemplo. Eu tô no trabalho, né? E aí eu tenho um colega que é muito competitivo comigo. Mas vamos dizer que uma competitividade assim destrutiva. Então, assim, tá disposto a me desqualificar, me diminuir e etc. diante dos outros pra poder, né, se destacar. Veja, vai ser difícil vai ser difícil eu ter uma vida leve e prazerosa no trabalho com uma pessoa assim. Então não é uma questão de saúde emocional, é uma questão de humanidade. E aí tem um mito que é muito comum, né, que as pessoas, vamos dizer assim, acho que projetam um pouco, né, esse mito ou fantasiam um pouco com isso, né, de que saúde emocional é ser, como é que eu posso dizer? Eu até anotei aqui, deixa eu ver a palavrinha que eu coloquei. Impenetrável, indiferente às coisas. Então, assim, não, se você tem saúde emocional, você não vai se magoar com aquela pessoa, porque você sabe que ali é um problema dela. Ou, você tem saúde emocional, você não vai se importar com isso. Você não vai ficar magoada por causa disso. Não, gente, isso não tem nada a ver com saúde emocional, né? Indiferença, ser impenetrável, não é ser saudável. Porque, assim, ser saudável é estar em contato com a minha vida, né, interna, né, ou seja, a minha relação comigo mesmo e com a minha vida externa. Então, saúde emocional não é as pessoas me tratarem de qualquer forma e eu não fingir que não sinto aquilo ou não sentir aquilo, entende? Isso é uma utopia. O que pode acontecer muitas vezes dentro desse processo talvez de fuga, né, é a gente esfriar um pouco, né? Esfriar nas nossas relações com a gente, com os outros. E isso também é uma perda, né? Então, assim, não estar conectado ao que acontece comigo e internamente e externamente, nos ambientes, nas relações, nas coisas que eu consumo, né, nas redes sociais, é muito importante. Não estar em contato com isso não é saúde emocional, porque eu perco uma parte muito importante da nossa humanidade, que é a troca. Então a troca ela é muito poderosa. Se eu faço isso, eu tô entrando, na verdade, pra uma blindagem. E isso é solidão. Aí eu vou viver a solidão. Então, não, eu não preciso me blindar ao mundo. Eu preciso me responsabilizar as relações dos ambientes que eu vivo. E como eu vou lidar com cada um deles, e como eu vou me proteger, e como eu vou encontrar formas de me preservar, né? Tendo consciência disso. Então, quando a gente tá saudável, a gente tá, vamos dizer, vulnerável, a gente quer viver. A gente quer se relacionar, a gente quer se envolver, a gente quer trocar, né? E aí, se a gente tá num ambiente muito tóxico ou em relações muito tóxicas, isso vai ser impossível. Então, o que acontece muitas vezes, né? Parte do processo de codependência, que é a gente ter uma dependência emocional pelo outro, é a negação, é a justificativa, né? Eu até já falei algumas vezes sobre isso. E muitas vezes a gente percebe que aquela relação, que aquele ambiente não nos faz bem, mas por uma questão, muitas vezes, de comodidade ou de naturalização da violência contra você. Então, assim, pessoas que já vêm de vivências, de ambientes muito tóxicos, né? Famílias que brigam muito, né? Ou famílias muito, muito críticas, persecutórias, ou muito desqualificativas, violentas, ou sei lá, né? Tem várias formas, né, disso acontecer. A pessoa naturaliza
né? Então, às vezes, ela sente que aquilo não faz bem pra ela, ela sente raiva, ela sente tristeza, ela não gosta daquilo, né? Mas ela fica ali no nível de sobrevivência, que é a codependência. Então, eu justifico, por exemplo, existem muitas pessoas que adoecem, né, no ambiente profissional. E aí, geralmente, está relacionado, né? Ou um ambiente em si, a empresa, às vezes, tem um ambiente mais abusivo, né? Como, por exemplo, de sempre estar cobrando, de nunca ter um processo de reconhecimento, de cuidado, né? De saúde emocional dentro da empresa. Não, às vezes são empresas que estimulam muito, né? A competitividade de forma mais destrutiva mesmo. Enfim, às vezes o próprio ambiente é ruim, ou às vezes é ali a relação, né, com o chefe, com o colega. E aí o que que acontece? As pessoas precisam do emprego, né, ou podem ter até potência para viver outras profissões, mas têm segurança, têm baixa autoestima, se sentem inseguras e acabam então naturalizando e justificando. Até chegar a um ponto de desenvolver uma ansiedade, um transtorno ansioso, né? Uma depressão. Porque é isso, é como se eu tentasse fechar os olhos para uma coisa que tá todos os dias me maltratando e me machucando, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, assim, se alienar, né, se distanciar de nós mesmos não é uma solução, né? E isso já é um adoecimento emocional. Já tira de você muito da sua riqueza, da sua potência. A gente tem que estar, é o contrário, a gente tem que estar sensível a nós, a gente tem que estar conectado com a gente, com o que acontece dentro da gente, com o que acontece em nossa volta, para que a gente possa viver uma saúde emocional, tá? Expressando as nossas capacidades, expressando as nossas necessidades, tendo trocas saudáveis. Então, não é desconectar, isso é um mito, né? Isso não é saúde emocional, né? Então, outra coisa é, algumas pessoas absorvem tudo, né? Então, vive um outro oposto. Então, em vez de se distanciar e ser ali, né, blindado, vão ter algumas pessoas que vão ficar totalmente abertas, né, e absorvendo tudo e qualquer coisa. Veja, essas só são duas formas diferentes de uma baixa autoestima. São táticas diferentes. Não tem uma tática que é melhor que a outra, e isso que eu queria deixar muito importante. Não tem processo adaptativo melhor que o outro. Porque se é adaptativo, gente, fala sobre eu me adaptando ao externo e não eu autêntico a mim. Então, tanto eu me esfriar, me distanciar e me blindar é um processo adaptativo, né? Como também eu absorver tudo, né? E ficar confusa, porque é isso, né? Aí eu sinto uma coisa, aí fulaninho fala outra coisa, esse craninho fala tal coisa de mim, eu não consigo filtrar, eu tô só absorvendo, eu fico também refém. Nas duas situações eu tô refém, só que eu tô usando estratégias diferentes, né? Então nas duas situações eu fico refém do externo, né? Sem ter uma postura presente e protetiva comigo mesmo, né? Então, nenhuma das duas formas de estar nos ambientes é saudável. E aí eu vou falar um pouquinho de qual é a nossa busca, né? O que a gente precisa buscar pra gente viver uma saúde emocional, uma inteligência emocional, né? Que é o que a gente chama de fronteira vital. Que fala sobre o quê? Fronteira vital, gente, vamos pensar aqui como se fosse um tecido que nos circula, né? Um tecido que nos circula, que nos protege, né? Esse tecido que nos circula, que nos protege, que seria essa fronteira vital, fala sobre a nossa sensibilidade a nós. Esse senso de autoproteção e de zelo é o que vai gerar essa fronteira vital. E aí, essa fronteira vital, ela é maleável. Por quê? Porque vão ter momentos, ambientes, pessoas, circunstâncias, pra gente ser mais rígido e talvez distanciar mais essa pessoa da gente, né? E vão ter momentos, pessoas e circunstâncias que a gente pode estar um pouco mais aberto. Então, essa flexibilidade, né, que fala sobre o quê? Sobre liberdade, responsabilidade. Então, eu não preciso me adaptar em nenhum dos dois polos. Nem ser uma pessoa totalmente aberta, onde qualquer um chega na minha vida e faz qualquer coisa comigo. Nem ser essa pessoa extremamente fechada, né, que não se abre com ninguém, que não tem vínculo, Não. Qualquer um desses dois é destrutivo. Então, a gente tem um gama enorme de possibilidades dentro desses dois polos, né? E aí, se a gente tem uma sensibilidade a nós mesmos, a gente vai conseguir detectar quando a gente se sente raiva e essa situação não tá legal, essa pessoa não tá me tratando bem e aí eu
já encontro mecanismos, né, e formas de me distanciar e de filtrar as coisas que aquela pessoa fala de mim, né, ou as coisas que a pessoa, enfim, né, me faz sentir, porque não, isso aqui é dela. Em outras relações, que aí pode ser uma relação que eu confio, com uma pessoa que eu amo, que eu confio, por mais que essa pessoa esteja fazendo uma crítica, e no caso seja uma crítica construtiva, eu posso escolher ter mais abertura para ouvir, porque essa crítica construtiva pode me ajudar a crescer, a me desenvolver, que é um dos grandes poderes da relação. Então entendem que a gente tem que ter essa liberdade de como a gente vai viver a nossa fronteira vital, só se desenvolve, né? Essa liberdade saudável só se desenvolve quando a gente tem autoconhecimento, né? Ou seja, quando a gente se conhece, quando a gente entende as nossas emoções, quando a gente tem autoempatia, né? Zelo pela gente mesmo, tá? Então o processo, vamos dizer assim, de saúde emocional, gente, tá muito relacionado exatamente a gente poder ampliar as nossas possibilidades na vida e não diminuir. É exatamente essa diminuição da gente ter que viver sempre no mesmo padrão, ou seja, eu tenho que ser ou essa pessoa sempre muito agradável e que escuta tudo, muito boazinha, passiva, etc. Ou eu tenho que ser essa pessoa muito rígida, muito dura, agressiva, que não deixa ninguém entrar. Não, né? Se a gente escolhe apenas uma dessas, vamos dizer assim, adaptações, se a gente só se adapta à vida, a gente perde nos dois, né? Aqui a gente perde porque a gente tá se expondo, né, e não tá se protegendo, e a gente vai ficar contaminado, né, com o problema que é do outro, né? Então tem gente que é perseguidor, que é crítico, que é desqualificativo, que é agressivo, que é abusivo, e aí aqui eu tô aberto pra tudo isso, e aqui eu também tô perdendo, porque eu tô perdendo o espaço de viver coisas boas, relações, porque eu tô fechando pra tudo. Eu tô totalmente fechado pra tudo. Então essa não é uma boa estratégia de defesa, né, gente? Não é uma boa estratégia de defesa. Então a gente precisa saber estar em contato com a gente, porque são as nossas percepções e as nossas emoções que vão dar pra gente é como se nossas emoções fossem um radar, né? É ele que dá essa sensibilidade a como esse ambiente tá, o que esse ambiente tá trazendo pra mim. Então, por exemplo, uma coisa muito comum dentro do consultório, né, e que mostra, né, o quanto que isso é uma coisa que a gente ainda faz muito com a gente de se expor, por exemplo, redes sociais. Então, muitas pessoas, né, reclamam do fato de sentir muita ansiedade quando olha as redes sociais, de se sentir muito mal, de se sentir muito angustiado, de fazer muita comparação. Então tá, e vamos lá, o que você tá vendo nas redes sociais? Né? O que você tá assistindo? O que esses conteúdos que você assiste fala? Porque é isso, né? Se eu tenho uma baixa autoestima, e vamos dizer que eu, né, tenho uma baixa autoestima, e aí tô lá me comparando, né? Aí quero me comparar com fulaninho que tem isso, com cicraninho que conseguiu tanta, sei lá, né, milhões com tantos anos, com fulaninho que tem dinheiro, com cicraninha que tem esse corpo. E aí é isso, eu tô me intoxicando, eu mesmo usando, né, desses ambientes, né, e dessa plataforma, como um processo autodestrutivo. Então, a gente tem que questionar. O que eu consumo? O que eu deixo chegar até mim? É óbvio, né, gente, que, por exemplo, se eu trabalho e aí tem uma pessoa lá chata, inconveniente, abusiva, etc. E aí nem sempre a gente tem, né, a possibilidade de sair. Às vezes eu até indico pros clientes, tenta mudar de setor, tenta encontrar um espaço onde você possa estar um pouco mais distante e etc. Como uma forma de autocuidado com você, né, porque é isso. Às vezes a gente tá ali e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, independente da gente ter saúde emocional, né, essas coisas vão impactar a gente, né? E é natural, isso não é uma fraqueza nossa, né? Ser impactado pelas coisas que a gente vive e os ambientes que a gente vive, isso não é uma fraqueza, né? A gente tem, às vezes, as pessoas que mais sofrem são pessoas que são mais sensíveis, sensível no sentido bom, né? Tem uma sensibilidade, e aí precisa encontrar esse filtro, né? Que é essa fronteira vital, que é um filtro, onde eu vou poder estar absorvendo aquilo que é bom, aquilo que me faz bem, aquelas pessoas que incentivam, que quando fazem uma crítica, é uma crítica amorosa, cuidadosa, que não tem como objetivo me destruir, né? Aquelas pessoas que me puxam
pra frente, pra cima, né? As pessoas têm amor pra me dar, porque se eu me fecho totalmente também eu não recebo, né? E também saber me proteger e me colocar, né, nas situações de pessoas que são abusivas, né? Que querem me destruir, que querem competir comigo de forma destrutiva, enfim. Então, esse detectar, né, dos ambientes, essa sensibilidade a nós mesmos, né, gente, é muito do que vai ajudar a gente a se preservar, né? E aí é importante entender isso porque às vezes a gente fica num processo muito de vitimização apenas. E o que eu quero dizer com isso? Que por mais que aquela pessoa seja horrível, ainda existe uma responsabilidade nossa que é, de alguma forma, se manter nesses ambientes. Então, assim, às vezes a gente tá falando de quê? De famílias, infelizmente, né? Vão ter muitas famílias que são muito tóxicas, né? É óbvio que assim como família e relações sempre tem que ser tratadas, né, na terapia com muito cuidado, com muita atenção, porque é óbvio que podendo, né, e conseguindo e dando, né, a gente quer que essas pessoas tenham uma boa relação com a família, tenham uma boa relação com o marido e etc. Essa atitude, talvez, de distanciamento ou até de rompimento de vínculo é quando realmente não há espaço para esse crescimento, né? Então, tem gente que fala uma, duas, três, 1000 vezes, coloca 1000 vezes um limite, coloca 1000 vezes e o outro não tá disponível a topar esse limite. Continua lá, maltratando, continua destruindo, desqualificando, abusando. Aí, enquanto adulto, tem que ter um momento que eu vou falar, olha, aí agora a decisão é minha, né? O que eu vou fazer com isso? Né? Então, assim, muitas vezes a gente se mantém em relações assim, né? E essa questão das redes sociais só expõe isso, que a gente não aprende a ter esse zelo, esse cuidado, né? Então, muitas vezes acontece das pessoas dentro do processo terapêutico começar a questionar o vínculo de amigos e perceber que são vínculos de amigos abusivos ou que não necessariamente são abusivos comigo, mas que os assuntos e a forma daquele grupo, vamos dizer assim, dá valor, né, às pessoas e às atitudes, etc., são coisas destrutivas. E aí eu tenho que perguntar, e aí? Esse ambiente, isso que eu tô consumindo, esses vínculos, como que eles me impactam, né? Como que eles me impactam? É um lugar que me incentiva, que me faz bem, que me faz crescer, que me faz... Ou não, é um ambiente, é uma relação, né? Ou uma rede que me deixa mal, que me deixa desconfortável, que me deixa angustiado, que me deixa perseguidor comigo mesmo, que me faz me tornar mais negativo, tira muito da minha energia. Essas são perguntas importantes e que hoje, como adultos, a gente também tem responsabilidade. A gente também tem responsabilidade não só, né, em viver as nossas emoções, encontrar a nós mesmos e buscar a nossa saúde emocional ativamente, porque esse é um processo ativo, como também zelar e cuidar, né, pelos espaços, relações e informações, né, enfim, que a gente se expõe, que a gente se expõe. E aí, parte disso, né, gente, é a gente questionar, porque muitas vezes a gente naturaliza. E aí esses ambientes, essas situações, né, acabam gerando pra gente como é que eu posso dizer, um sentimento de nutre, alimenta as neuroses. Então, se eu já venho inseguro de mim, né, e aí eu vivo num ambiente outro, né, de uma pessoa que continua sendo abusiva, crítico, tóxico de alguma forma, né, isso alimenta a minha neurose, né, de que tá vendo como eu não sou bom o suficiente, tá vendo como... Ou, né, que aí essa é a pessoa que tá muito aberta. Ou, tá vendo como dá pra confiar em ninguém? Tá vendo como ninguém presta? Tá vendo como... E aí, é isso, né, a gente acaba, então, ou ficando solitário pelo isolamento, ou solitário por não ter presença com nós mesmos e deixar as pessoas nos tratar de qualquer forma, tá? Então, esse é um ponto, assim, que é muito importante, né? E aí eu tava falando, né, que eu recebo muitas vezes pessoas durante o processo que mudam o ciclo de amizades, que vão desenvolvendo outros ciclos de amizade. Por quê? Porque vai percebendo que aquele ciclo de amizade, ou que aquele ambiente, ou que, né, as atitudes que aquele ciclo gera, era muito mais de autodestruição, de nutrição das minhas neuroses, das minhas baixas autoestimas e etc., do que um ambiente construtivo, do que um ambiente positivo, do que um ambiente saudável, onde tem espaço para eu existir, né, como pessoa e não dentro do que essas pessoas querem, né? Então, muitas relações, por exemplo, dos homens tem que ser forte, tem que dar conta de tudo, etc. E eu fico pensando, cara,
essas pessoas sofrem sozinhos, né? Porque no momento que precisa ali, né, tá sofrendo, precisa de um amigo, etc, não pode sofrer, né? Tem que ser essa masculinidade tóxica, né? Então veja, a gente precisa questionar o que que essas relações, esses ambientes, né, nos trazem, como que eles nos impactam, desenvolver a nossa fronteira vital. Então esses são dois pontos importantes, tá, que eu queria estar trazendo hoje, que é exatamente questionar e ser responsável por tudo que você se expõe, como você se expõe, e desenvolver, né, essa fronteira vital, que é essa capacidade, né, de filtrar de forma às vezes mais rígida, de forma às vezes mais flexível, né, dentro do ambiente, da circunstância, da relação que você está vivendo ali, né? Porque sim, as pessoas podem trazer pra gente muita riqueza, né, gente? Pode trazer muita riqueza e por isso também a gente precisa ter essa possibilidade de estar abertos, mas a gente precisa ativamente escolher os momentos para cada uma dessas duas opções, né? Ativamente, é um processo ativo, tá? Não é um processo passivo. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe hoje. Então, veja, né? Tá bom, então essa liberdade moldável. Então, veja, a gente pode até lidar, né? Porque é isso, a gente também não vai ter controle de todas as situações e circunstâncias da nossa vida. Às vezes vai aparecer uma pessoa tóxica, abusiva, etc. Né? E a gente pode até lidar bem com isso, mas escolher ficar nisso, escolher que isso se torne parte, essa relação se torne parte da sua vida, aí já é uma questão que precisa pensar. Aí já é uma coisa que você realmente precisa se responsabilizar. Uma coisa é você lidar momentaneamente com uma circunstância, pessoa tóxica. Outra coisa é você conviver diariamente, né, deixando que aquela pessoa com aquela energia, etc, diariamente te contamine. E aí é isso, né? Não tem fronteira vital que dê conta. Porque vai ter dia que a gente vai estar mais fortalecido, seguro, bora, etc. E vai ter dia que a gente vai estar mais sensibilizado. E nesses dias que a gente vai estar mais sensibilizado, né? Como é que vai ser esse vínculo? Aí vai ser um momento onde a gente mais vai se intoxicar, mais vai nutrir as nossas neuroses, a nossa baixa autoestima, a nossa insegurança, né? A partir daquela questão dos outros, né? Então, é muito importante a gente exatamente diferenciar isso, né? Isso é uma relação, isso é uma vivência, isso é uma informação que eu só quero passar por isso, ou é algo que vale eu colocar na minha vida, né? Trazer pra minha vida. Então, assim, nós somos nosso maior tesouro, né? Nós somos tesouros na nossa vida. E isso não quer dizer que a gente é maior do que ninguém, melhor do que ninguém. Quer dizer que a gente tem que zelar por nós, né? Que a gente tem que entender que tudo que chega próximo, tudo, então, por exemplo, né, a nossa casa. Quem a gente recebe, a nossa casa é um lugar, né, precioso na nossa vida. Quem a gente recebe, como são essas pessoas, como elas se expressam, o que elas têm para me oferecer e o que elas deixam eu oferecer, como funciona essa troca. A gente precisa estar mais ativo nessa reflexão, tá? Senão a gente vai ficar sempre muito vitimado pelas pessoas. O mundo é assim, né, gente? Vão ter pessoas legais, vão ter pessoas mais destrutivas, difíceis, né? Vão ter pessoas que às vezes só de mudar o espaço já muda. Então tem pessoas que são muito tóxicas e difíceis, por exemplo, no trabalho, mas que como amigo é uma pessoa legal e tranquila, entende? Então você vai precisar estar avaliando, né? Qual lugar que essa pessoa vai ocupar na sua vida e se vai ocupar algum lugar na sua vida, tá? Um aspecto importante, assim, muitas relações, para que possam continuar a existir, a gente precisa filtrar, né, o que essa relação tem para oferecer. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, né, uma mãe muito crítica, né, muito perseguitória, muito crítica, né, mas ela ao mesmo tempo é divertida, a gente pode, né, se divertir, etc, né? Aí eu posso questionar pra mim, né? Então o que eu posso usufruir dessa relação? Se eu quiser, obviamente, né, gente? E se isso for tranquilo pra mim. Então eu posso usufruir desse lado mais tranquilo, mais descontraído? Ah, então tá bom, então eu me divirto com essa parte. Ou não, né? Ou mesmo isso é destrutivo, mesmo isso se torna em algum momento invasivo, né, etc. Aí eu preciso reavaliar. Então veja, né, não existe uma regra,
né? Isso é muito a nossa sensibilidade, a nossa necessidade. Às vezes uma coisa que não te machuca, me machuca, né? Eu até postei isso há pouco tempo aqui num vídeo falando sobre conselhos, que é um aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, sei lá, a gente tem um chefe chato, né? E aí às vezes pra mim não me impacta, eu não tô nem aí pra essa pessoa, mas às vezes pro meu colega impacta. E aí, por quê? Porque tem a ver com as dores dele, tem a ver com a história de vida dele, tem a ver com as inseguranças dele, né? E aí ele tem todo o direito de não gostar ou de se distanciar, né? Não dá pra eu ficar lá, mas que besteira, né? Né, sei lá, que besteira sua. Não tem nada a ver, você que tá... Não, gente, a gente tem que ter um pouco essa sensibilidade, né, de que nós somos seres individuais, com vidas individuais, com uma subjetividade, que quer dizer o quê? Mesmo que a gente tenha uma história de vida muito parecida com outra pessoa, a gente absorve de formas diferentes, né? Então, a gente precisa ter esse processo de autorreconhecimento, de contato consigo, porque isso é, vamos dizer assim, uma responsabilidade intransferível. Ninguém pode falar pra você, né, quais as relações e quais os ambientes e quais formas de você viver, né, e transitar com esse externo de uma forma saudável. Isso é uma coisa muito individual de cada um, né? Claro que tem uma coisa, vamos dizer assim, universal, que vai ser abusivo e tóxico pra todo mundo, né? Mas vão ter outras coisas que não, que aí vai da sensibilidade do limite de cada um. E aí a gente precisa ter esse processo de individuação, de contato com nós mesmos, né? Para que a gente possa, então, estar seguros, né, das pessoas que podem ser destrutivas pra gente, ou dos ambientes, ou dos conteúdos, né, e também poder usufruir, né, e estar envolvido com as pessoas que têm amor pela gente, que têm coisa boa pra oferecer pra gente, pelos conteúdos que podem nos ajudar, né, nos nutrir, tá bom? Então, esses 2 pontos, tá, que eu quero fique melhor pra vocês, mais forte pra vocês, tá, que é desde da fronteira vital, né, até esse questionamento do que essa situação, essa circunstância me traz, né? E aí, como eu sempre termino com uma frase, né? Essa é uma frase bem forte, né? Mas que é muito importante, que fala assim: o caráter de um homem é formado pelas pessoas que escolheu para conviver. Então, quem falou isso foi Freud, né? E é isso, né, gente? As pessoas vão nos impactar. As pessoas, os conteúdos, os ambientes vão nos impactar, né? Então, vamos não só desenvolver a nossa fronteira vital para nos momentos que a gente, infelizmente, tiver que lidar com isso, a gente saber se proteger, se diferenciar e dar valor pra gente, como também vamos desenvolver essa escolha, essa responsabilidade, esse cuidado, esse zelo por nós mesmos, tá? Para que a gente possa, construir coisas mais saudáveis na nossa vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre trago, né, penso, enfim, a partir do comentário de vocês, a partir do que eu também trabalho dentro das individuais, então sempre penso temas que possam ajudar. Lembrando que todas as lives, tá, gente, estão salvas lá no meu YouTube, tá? Adriana Souza Psi, o link do YouTube, do meu YouTube tá aqui, tá? Na descrição do Instagram. Então vocês podem ir lá, né? Tem muitas lives legais, além de muitos outros vídeos mais curtos com reflexões importantes, tá? Quem puder também me ajudar a divulgar as lives, toda terça e quinta, às 19h30 eu tô aqui, né? Então, quem puder me ajudar a divulgar, mandar para amigos, a convidar, tá? Também agradeço muito. Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. A diferença entre terapêutico e o tóxico está na dose. Também, né? A dose também fala muito, né? A intensidade daquilo e a forma, né? Por isso é legal entender o que é valor para nós e a partir disso tomar decisões. Isso é verdade, Sandro. Muitas vezes isso é uma outra questão, né? Muitas vezes a gente acaba, vamos dizer assim, se expondo e se intoxicando também com esses ambientes e com essas relações, exatamente porque a gente ainda não se encontrou, a gente ainda não tem uma relação muito segura, íntima com nós mesmos, né? Então essa é uma pergunta importante, né? Quais são os meus valores, né? Quais são os meus limites, o que me faz bem, o que me faz mal, né? O que eu busco pelos vínculos, o que eu me sinto merecedor, né? Tudo isso acontece no processo de autoconhecimento, de desenvolvimento da autoestima, né? A maior parte do conteúdo deveria ser chamado de rede antissocial, é verdade.
Porque existe muita, é isso, né, gente, uma desumanização, né, daquilo que é bom, daquilo que é sucesso, daquilo, então assim, as pessoas muitas vezes estão postando, né, só o sucesso, só a coisa boa, né, enfim. E não que isso seja ruim, isso é ótimo, mas não é só isso que existe, né? Então, isso pode realmente acabar gerando uma intoxicação para as pessoas no sentido de uma comparação disfuncional, né? Diferenciar a crítica de ataque. Exatamente, conseguir ver aí qual é a intenção da fala, né? A minha dependência química é tão grande que eu achava que minha vida não podia seguir sem um outro. A minha dependência química ou emocional? E é isso que é a dependência, né, gente? Então, veja, viver a dependência em um grau muito forte, né, é eu estar realmente sem nenhuma proteção, né? Então, eu tô com uma autoestima tão baixa, né, que eu já tô sem proteção nenhuma, né, sem capacidade nenhuma de autoproteção, de autocuidado, de diferenciação entre eu e o outro, né? E aí isso realmente adoece muito, né? É um adoecimento emocional, né? Moro com a minha sogra, tem hora que não suporto. 72 anos, há 11 anos que eu moro com ela. Essa é uma situação realmente muito delicada, né? Muito delicada, porque é isso, né? A convivência, gente, é ainda um aspecto ainda mais difícil, né? E muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo depois se vincular exatamente porque tiveram uma intensidade de vínculo, né, muito, muito forte. E que eram, às vezes, pessoas que poderiam ser colegas, talvez, se não tivesse toda essa intensidade, né? Então, nesse caso, eu não sei quais são as circunstâncias, mas talvez o mais indicado seja a busca futura, né, de um ambiente para você, até porque é muito bom a gente ter nossa casa, nosso ambiente, nosso espaço, né? Isso é uma coisa muito saudável também, né, para um adulto. Muitas vezes é difícil, né, porque às vezes são as circunstâncias mesmo, né, financeiras, as questões de cuidar de criança, etc. Mas eu sempre incentivo, né, que a gente busque por essas soluções a curto, médio prazo, porque a questão é começar, né, começar a construir mesmo essas possibilidades, mesmo que elas demorem, é melhor do que não acontecerem, né? Tá bom, gente? Então, um beijo no coração de todo mundo. Obrigada pela companhia de todo mundo. Vocês são muito queridos, me faz muito bem estar partilhando aqui com vocês essas reflexões. E logo, logo eu já subo essa live também lá pro YouTube e a gente se vê quinta-feira às 19h30. Um beijo. Tchau!